Olá, pessoal linda, tudo bem? Como é que você está pelo lado daí? Espero que esteja tudo ótimo. Bem-vindo à Sexta da Leitura e hoje vamos ler o capítulo 9 deste livro incrível, A Imaginação, o Mundo Além da Razão. Se você quiser acompanhar os capítulos anteriores, eu vou deixar aqui abaixo na descrição todos os links, tá? Para você não perder e para se colocar em dia para a leitura do 10º capítulo da próxima semana. Lembrando que são 11 capítulos apenas. Estamos acabando. Pois eu preciso que vocês me deem dicas para a próxima Sexta da Leitura, para a nova série, a Sexta da Leitura. Né? O que vocês querem que eu leia para vocês? Me dê dicas. Então tá bom. Hoje, na Sexta da Leitura, a gente vai ler o capítulo 9, chamado Fé. Vamos lá? Quando falamos em motivação, dissemos que as emoções são as armas mais poderosas que possuímos para conseguir o que queremos. Dissemos também que quando há alguma diferença entre a razão e a emoção, é esta última que vence. Dificilmente alguém muda sua forma de pensar somente pela razão, como tampouco alguém segue uma ideologia apenas por motivos racionais. Sempre há um componente emocional, tanto na manutenção quanto na mudança. A razão, queiramos ou não, é atingida pela cor da emoção. Embora queiramos negá-la ou relutemos em admiti-la, não há como. Pessoas muito inteligentes, quando atingidas pela emoção, raciocinam e comportam-se às vezes de forma infantil. Ser atingido pela emoção não significa ser infantil, mas apenas ser humano. Como tudo, a emoção também tem seu crescimento. E o ser humano que cresce emocionalmente é influenciado pela emoção em seu raciocínio, comportamento, inteligência, crescimento, fazendo-o mais humano e mais divino. Porém, aquele que não cresceu emocionalmente, embora intelectualmente bem dotado, muitas vezes se comportará e raciocinará de forma infantil. Queremos ou não aceitá-lo, nosso nível subconsciente emocional é parte fundamental de nossa condição humana de vida. Nossas 3 emoções mais poderosas são fé, amor e o sexo. Essas emoções são chamadas de positivas. A emoção chamada negativa mais destruidora é o medo. Quando a fé, o amor e o sexo estão juntos, ligados a um mesmo objetivo, não há nada que resista a ele, alcançando uma força capaz de materializá-lo quase imediatamente. Mas não é necessário as 3 emoções estarem juntas, embora fosse melhor. A fé por si só é capaz de mover montanhas. Mas o que é fé? O mundo está cheio de pessoas que dizem ter fé, como também está repleto de pessoas que dizem ter amor. Porém, se isso fosse verdade, o mundo seria diferente. Não haveria tanta miséria, doença, sofrimento e desânimo na vida. Alguma coisa está errada. Na verdade, tanto na fé, no amor e também no sexo, faltam um componente fundamental para que essas forças passem a ser realmente positivas, poderosas e transformadoras. A fé, sem esse componente, é a crença ao contrário. Vou reler aqui. A fé, sem esse componente, é a crença ao contrário, o medo. O amor é o egoísmo. O sexo é a possessão. Medo, egoísmo e possessão são 3 emoções que destroem em vez de construir. Vamos analisar a fé. Há pouco tempo tivemos aqui no Brasil um fato que me fez pensar. Nossa, na época de Tancredo Neves, olha só. Tancredo Neves, depois de uma campanha popular maciça, iria ser o presidente do Brasil. O povo estava entusiasmado. De repente, Tancredo adoece e toda a nação entra em estado de choque. Tancredo Neves começa a piorar de forma incompreensível. O povo unido na fé e na oração vê Tancredo morrer. Todo um povo unido na fé e Tancredo morre? Isso me fez pensar. A fé de um povo não foi capaz de operar uma cura?
Deixemos de lado o destino ou o fato de que poderia ter chegado a sua hora. Pode até ser. Mas se analisarmos melhor a fé e as orações do povo, poderemos ver que na verdade acreditava-se não em sua cura, mas em sua morte. O povo queria que ele vivesse, mas sabia, acreditava, tinha medo que ele morresse. Estava rezando pela cura, tendo medo da morte e chorando por ela. O ingrediente que falta é a convicção. Fé que move montanhas. A fé das pessoas é como a daquela senhora que um dia, olhando para a montanha que havia à sua frente de casa, lembrou-se que Jesus disse que se alguém tivesse fé, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Então, disse a montanha: amanhã, quando eu levantar, tu não... Barulhão. Tu não estarás aqui. Olha... No dia seguinte, a boa senhora saiu e deparou com a montanha no lugar de sempre, e com um sorriso de satisfação disse: eu já sabia que não ia dar certo. A gente pede uma coisa que sabe, tem fé, e não acontece. A gente pede uma coisa que sabe, tem fé, que não acontece, não acontecer, que não irá acontecer. Acho que está faltando uma... Que não irá acontecer. Sempre desconfiei daquela frase que tanto se repete. Creio, Senhor, mas aumenta minha fé. Na verdade, essa frase pode ser traduzida assim: eu gostaria de crer, Senhor, mas alguma coisa que não me deixa. Ah, se eu pudesse crer. Ou se crê ou não se crê. Não há meio termo. Se tenho um pouco de dúvida, já não estou crendo. Posso dizer que estou quase acreditando, mas não posso dizer que estou acreditando. É como uma porta, ou está aberta ou está fechada. Embora esteja quase fechada, ainda assim está aberta. A mesma coisa acontece com a fé, ou se tem ou não. O mesmo com a confiança, eu confio ou não. A fé que é capaz de mover montanhas é a fé que, sem dúvida alguma, não precisa ser aumentada. Ir à igreja e pedir pela chuva, mas colocar um maiô para ir ao clube depois, não é ter fé. Se houver naquilo que chamamos de fé espaço para uma dúvida, por menor que seja, não é a fé capaz de tudo. Podemos estar perto da fé, mais perto que outros, mas ainda não chegamos lá. A fé do subconsciente. Muitas vezes entendemos ou acreditamos que algo tem que ser de determinada maneira, porém nosso subconsciente não acredita. Isso é ter uma crença diferente. Então, por muito que eu diga que acredito, eu não consigo nada porque estou dividido internamente e quem vence é o subconsciente, porque é nele que está toda a força vital. A fé, para que seja poderosa, tem que ser força do consciente juntamente com o subconsciente. Só a fé consciente, que se harmoniza com a fé inconsciente, é capaz de mover as montanhas. A fé é a chave que liga e desliga tudo. O subconsciente acredita em muitas coisas, não importa que sejam verdadeiras ou falsas, certas ou erradas, boas ou ruins. Coisas chamadas milagre. É interessante como os milagres, que são os fatos extraordinários que parecem ir contra as leis universais, sempre foram tidos como expressões da verdade e do bem. Na verdade, o chamado milagre é o resultado de uma fé. E essa fé colocou em funcionamento alguma lei pouco ou nada conhecida que funcionou, que acionou mecanismos, criando um fato inusitado e considerado impossível dentro do mundo material. O fato de pensar no milagre como algo sobrenatural e divino fez com que ele fosse usado para mostrar que estamos com a verdade e com Deus. Porém,
Não há nenhuma religião que tenha exclusividade dos milagres ou fatos extraordinários. Eles são feitos por pessoas de ideologias diferentes, católicas, espíritas, crentes, protestantes, etc. O milagre prova uma coisa só, que existiu a fé de que aquilo podia ser conseguido, a fé de que podia curar o desejo de curar. E a fé que realmente cura é a própria pessoa, e não do chamado curador. Contudo, o curador tem um papel importante. Ele é o ativador, quem desperta a confiança e fortalece a fé subconsciente do sujeito, conseguindo assim o milagre. O subconsciente está cheio de revoltas, sentimentos de culpas, crenças religiosas negativas. Dessa forma, encontra-se com grandes dificuldades de acreditar em algo positivo. Mesmo as orações não funcionam porque ele acredita que não merece se aproximar de Deus. Temos que modificar primeiro o subconsciente para que depois ele possa nos ajudar com sua força vital. Temos que modificar a programação do subconsciente. Se o meu consciente acredita em algo, mas o subconsciente está programado de forma diferente, não adianta. Quando falamos que não acreditamos, quer dizer que acreditamos no contrário. Por exemplo, não acreditamos no bem, quer dizer que acreditamos no mal. Se não acreditamos na sinceridade das pessoas, quer dizer que acreditamos na insinceridade. Não podemos ter medo do subconsciente, nem podemos pensar que ele é ruim. Se pensarmos assim, o bloqueamos e dessa forma ficamos sem força vital, precisando criar força de vontade, que é o prenúncio de um futuro estresse. Não basta saber. Na vida, não basta saber. Podemos saber muito sobre saúde e sermos doentes. Podemos saber muito sobre psicologia e sermos desequilibrados. Isso acontece porque há discrepância entre o que se sabe e as crenças subconscientes. Muitas crenças do subconsciente criam enormes problemas, complexos, culpas, inseguranças, medos, tensões, etc. O pior complexo é o que abrange consciente e subconsciente juntos. Há coisas em que acreditamos também conscientemente, como vimos, esta é a fé completa. Crenças políticas e religiosas são crenças muito fortes. E como se sabe se uma crença está ou não desequilibrada? Se você escuta uma ideia diferente da sua, sobretudo em matéria de religião e política, pode ser outro campo, tá? Mas se você fica emocionalmente tenso e não admite que ninguém pensa de forma diferente, isso quer dizer que é preciso um cuidado com essa crença, ok? Pode ser um complexo. Quando a emoção entra com força numa discussão e não se consegue controle, é porque há medo. A religião baseada no medo é uma religião inferior. O homem espiritual é aquele que ama, que é livre e sente-se em paz. Quanto mais medo, mais dificuldade para conseguir acreditar no positivo. A fé nos faz donos e senhores do universo. O medo nos escraviza. Crie hábitos e imagens de confiança, força, convicção, riqueza, bem-estar e abundância. Acredite neles e os terá. Ai, que lindo! Aí que segue os pontos para lembrar que você vai ter quando adquirir o livro. E o próximo capítulo é o capítulo 10, que chama A Chave Mestra da Vida. Estamos acabando. Então é isso. Se você gostou e não quer perder nenhum capítulo, se você apareceu agora e descobriu essa cesta da leitura, vou deixar aqui abaixo aqui abaixo na descrição o link de cada um dos capítulos para você acompanhar, ok? E aqui, eu vou deixar a playlist para você já ir direto para lá. Então é isso. Se você gostou, dá um like, compartilha, clica no sininho para não perder nenhum vídeo e até a próxima sexta da leitura.
Te vejo logo, te vejo sempre. Até. Tchau, tchau.